No programa de hoje, Luiz Matheus Pacheco explica sobre a interpretação de sonhos a partir da psicanálise. Já Gabriela Marques fala conosco sobre a depressão em tempos de isolamento social e pandemia. Josiane Pires questiona: psicólogos tiram férias? E Neymar Gil traz algumas reflexões sobre a adoção. Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que é uma curiosidade dentro da psicologia, sobre interpretação de sonhos. E aí, você já ouviu falar em interpretação de sonhos? Você sabe como é isso, como funciona, para que serve? Bom, para a gente poder começar, a interpretação de sonhos na psicologia ela é bastante diferente da interpretação de sonhos no misticismo ou mesmo no senso comum. O significado dos sonhos na psicologia se dá de uma forma completamente diferente. Quer dizer, para a psicologia, ou melhor, para a psicanálise, não existe uma coisa como um dicionário de sonhos. Para a gente ter uma ideia, eu separei aqui alguns significados de sonhos que eu colhi de um site que chama sonhos.com.br, para a gente poder pensar um pouco. Olha só, segundo esse site, quando você sonha com cobra, o significado, se a cobra for grande, é amigos fiéis. Significa que você tem amigos fiéis. Porém, se a cobra for pequena, tome muito cuidado, porque aí significa traição. Já sonhar com um gato é sempre um sinal de mau agouro. Se o gato estiver fugindo, então é traição. Se o gato estiver brigando, toma bastante cuidado aí, porque vai existir uma separação aí no campo amoroso. Mas se você enxotou o gato, isso significa que você vai assegurar uma vitória no campo judicial. Pois é, no campo místico ou do esoterismo, os sonhos possuem um significado pré-definido. Para a psicologia, os sonhos não possuem um significado pré-definido ou universal. Pelo contrário, os sonhos são definidos de uma forma subjetiva e a interpretação dele vai depender de cada pessoa. Nesse sentido, não é possível a gente interpretar um sonho sem que o sonhador, aquela pessoa que produziu o sonho, esteja com a gente para poder aí associar e ajudar a gente a decifrar. É como se a gente olhasse um código, uma linguagem própria daquela pessoa e precisasse do nativo, que fala aquela língua, para poder traduzir para uma outra língua. Isso não significa que os sonhos não tenham algumas leis que funcionam para todo mundo, enfim. Freud, no seu livro A Interpretação dos Sonhos, que foi publicado em 1900, não por acaso, ele escolheu a virada do século, ele escolheu justamente de propósito para publicar esse livro, que serve como uma base para toda a teoria da psicanálise. Nesse livro ele aborda pelo menos dois mecanismos comuns nos sonhos. Um deles é a condensação, que é aquela sensação assim de que, bom, eu estou sonhando com uma pessoa, mas aquela pessoa é também uma outra pessoa, como assim? Quer dizer, nos sonhos, uma pessoa pode ser duas pessoas, um objeto, dois objetos, ou até mais de dois objetos. Mais de uma coisa pode estar condensada em um mesmo objeto, em uma mesma pessoa. O segundo mecanismo, que é o deslocamento, diz de que por vezes a gente sonha com uma parte do que vai nos conduzir a uma outra situação. Por exemplo, eu posso ter sonhado com um gato, que, para pegar a nossa interpretação anterior, que vai me lembrar de uma briga, mas não qualquer briga, uma briga que eu tive no passado, onde talvez foi por causa de um gato, enfim. Aquele gato ele serve como uma espécie de ponte para aquela situação que na verdade vai trazer o sentido do sonho. Mas para que serve isso, Enfim, os sonhos eles funcionam como uma via de acesso privilegiado, facilitada para o inconsciente. Isso porque quando a gente dorme, os nossos processos de crítica, de autocrítica, eles descansam, eles param de funcionar. E a nossa mente funciona de um modo mais livre. E conflitos, às vezes conflitos que não seriam aceitos a nível de consciente, ou quando a gente está acordado a gente não consegue nem pensar,
eles acabam surgindo nos sonhos. Então os sonhos servem como pistas para a gente poder entender melhor o paciente, poder trabalhar melhor conflitos que às vezes não aparecem tão claramente de outras formas. Mas, bom, Matheus, será que então eu preciso levar sonhos para a minha terapia? Absolutamente não. Quer dizer, isso pode ser um meio de facilitar o processo terapêutico, mas não é em todo essencial. Quer dizer, a terapia sim pode ocorrer sem sonhos e inclusive existem profissionais que sequer trabalham com isso. Então não é essencial para esse trabalho. Pode ser algo que facilite. Mas eu acredito, né, enfim, que os meus sonhos possam trazer um outro significado na minha religião, na minha espiritualidade mesmo assim, né? Os sonhos trazem para mim um outro significado. Então quer dizer que a psicologia nesse sentido invalida a minha crença? De forma alguma. É importante lembrar que essa é uma forma de interpretação dos sonhos e uma interpretação não invalida a outra. Inclusive, em consultório, o fato de o paciente possuir uma crença determinada no sentido de um sonho não é empecilho de forma alguma, assim como nenhuma crença deve ser empecilho para o processo terapêutico. Quer dizer, é possível sim trabalhar aspectos dos sonhos, dos relacionamentos, da forma como a pessoa se coloca no mundo, mesmo a pessoa acreditando, né, enfim, ou sequer deixando de acreditar, né, nas suas próprias teorias, na sua espiritualidade e na sua crença. Bom, pessoal, espero então que eu tenha ajudado a esclarecer um pouco para vocês sobre como funciona a análise e a interpretação de sonhos. E se você ficou curioso, então eu convido você a poder pensar numa terapia e a trazer seus sonhos, né? Se você já faz terapia, quem sabe trazer seus sonhos aí para o seu terapeuta, para a gente ver o que acontece. Tchau, tchau! Oi, gente! Hoje vim conversar sobre um assunto bastante interessante e muito frequente no consultório em tempos de pandemia, que é justamente a depressão, a tristeza, o desânimo, pensamentos de morte, vontade de morrer. Frequentemente os pacientes têm relatado esse sofrimento muito intenso devido ao isolamento social, ao distanciamento de seus familiares, à insegurança em relação ao futuro, em função da crise econômica, em função de tudo isso que nós estamos vivendo mundialmente. Mas acho importante abordar esse assunto porque começo a pensar no quanto o risco de suicídio aumenta quando aumentam as queixas, né, relacionadas a desânimo, a tristeza, a pensamentos de morte. E a gente tem como prevenir suicídios. Só que a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa informar a população que existe tratamento para esses estresses, para depressão, para ansiedade em excesso. Então, pensei em abordar aqui um pouquinho desse assunto. Em primeiro lugar, a questão de saúde mental é uma questão de saúde pública, né, onde o governo, o Estado deve também, né, se posicionar e pensar formas de promover saúde mental. Mas enquanto isso a gente vai fazendo aqui, né, nos nossos pequenos espaços, né, e oferecendo auxílio, oferecendo escuta, acolhimento e informação para quem está ao nosso redor. Então, eu acho que aqui no programa do NAP é uma ótima oportunidade de falarmos sobre isso. Em primeiro lugar, gostaria de falar que falar sobre suicídio, informar sobre isso, não vai incentivar ninguém a cometer suicídio, muito pelo contrário, quando a gente fala sobre a possibilidade, né, de tratar um adoecimento, quando a gente fala sobre suicídio, sobre prevenção, a gente ajuda pessoas que estão em sofrimento a perceberem que existe tratamento, né, que a única solução, não existe uma única solução, a solução não é tirar a própria vida, né, existem profissionais qualificados para ajudar as pessoas que estão em extremo sofrimento a buscar ferramentas, a buscar outras alternativas, outras formas de olhar, né, para o mundo, porque quem está em sofrimento, quem pensa em tirar a própria vida é porque não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, né? Então a gente tem que mostrar a possibilidade de ressignificar o que está acontecendo, né, de entender
né? O que está passando pela cabeça dessa pessoa, porque muitas vezes quem está em sofrimento acaba se reprimindo ainda mais porque não se sente à vontade para falar para um familiar, porque quando vai conversar com um familiar sobre o que está sentindo, o familiar logo diz, não fala sobre isso, né? Não fala que trai, ou então deixa isso para lá, isso é bobagem, isso é frescura. Mas, gente, nós profissionais da psicologia sabemos que isso não é frescura, que isso não é bobagem. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem, não suportam falar sobre isso, né? E eu não julgo essas pessoas, eu acho que é porque também elas não têm conhecimento para isso, não têm informação, têm seus medos, suas limitações, e tá tudo bem. Mas eu acho também que é importante ter consciência que os profissionais da psicologia estão qualificados para ajudar essas pessoas. Então, se você conhece alguém que está se sentindo muito para baixo, que vem falando sobre morte, sobre morrer, sobre a vida estar sem sentido, ao invés de reprimir essa pessoa e dizer para ela criar forças, ter coragem, né, esperar que tudo vai passar, faz o seguinte: sugere para ela buscar ajuda de um profissional da psicologia. Sugere para ela entrar em contato com um de nós aqui no NAP. Sugere para ela buscar ajuda. Assim, você pode estar salvando a vida de seu amigo, né? Então, uma das formas de prevenir o suicídio é falar sobre ele, falar sobre possibilidades de tratamento, ajudar a pessoa a lembrar que são fases, né? E que vai passar, né? Talvez agora não seja possível ver uma luz lá no fim do túnel, mas isso daqui a pouco vai passar, né? A pessoa só precisa buscar ajuda, buscar acolhimento, porque todas as pessoas merecem viver e viver bem. Olá, a minha psicodica de hoje é sobre esse livro. Eu sou as escolhas que eu faço, então ele faz refletir as escolhas que a gente faz na nossa vida, né, e quais caminhos a gente escolhe em fazer no percurso que a gente vive. Então foi as escolhas que eu fiz, então eu indico essa leitura para todos, pois é um ótimo livro. O cuidado com a saúde, tanto física quanto emocional, neste momento é essencial. Por isso, em tempos de prevenção, permita também a renovação. No NAP, trabalhamos com uma grande equipe de profissionais da psicologia, que hoje atendem tanto na modalidade presencial, com medidas de segurança, quanto online. Entre em contato conosco para saber mais sobre os nossos serviços e atendimentos. Estamos esperando por você! A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. Cursão do Fabão desde 1993, formando alunos e preparando pessoas para o mercado de trabalho. Top of Mind no segmento de cursos preparatórios desde 2016, o Cursão do Fabão conta hoje com 10 aulas para aulas particulares e cursos para pequenos grupos com até 30 pessoas. Há 25 anos preparando para a prova do Liberato, também oferece cursos para o Enem, vestibular e concursos públicos. Tudo em um ambiente moderno e acolhedor com os mais qualificados profissionais. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para a psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento, pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola.
uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje quero trazer uma reflexão para vocês de uma pergunta que foi feita a mim alguns dias atrás, que é: psicólogo tira férias? Pois é, pergunta curiosa, né? Você aí já se fez essa pergunta? Sabemos que o NAP é uma clínica de saúde onde o seu carro-chefe, ou seu maior número, né, de pessoas trabalhando são psicólogos. Você já se perguntou se o seu psicólogo tira férias? Você já viu um psicólogo em férias? Você mesmo, né? Ou estudante de psicologia, ou psicólogo mesmo, já se fez essa pergunta? Quando é que nós de fato tiramos férias? Ainda na graduação, eu pude ouvir de alguns antigos mestres algumas coisas bem agressivas, assim, do tipo: psicólogos em férias, pacientes em pânico. Tá. Errados eles não estavam, mas calma, nada precisa ser tão severo assim. Da minha prática pessoal, que eu posso trazer como experiência e responder um pouco a pergunta, eu faço uma opção por tirar pequenas folgas durante o ano, nunca ultrapassando 7 ou 10 dias, né? Nunca me estendo a um mês inteiro, porque de fato eu sei, nós sabemos da responsabilidade que é lidar com a vida de um outro ser humano. Sempre que me proponho, então, a tirar essas pequenas folgas, eu planejo com antecedência, para poder avisar o meu paciente com antecedência que na semana tal ou no período tal eu estarei ausente, né? Deixo sempre com um paciente, então, o meu número de telefone. Se ele tiver alguma situação mais grave, deixo também o número de telefone de algum colega meu psicólogo que ficará na cidade, né? Muito provavelmente algum colega meu do NAP. Claro, tudo isso que eu tô contando pra vocês, então, é um pouquinho da minha prática profissional. Mas cada psicólogo tem o seu próprio jeito, o seu próprio pensar sobre o assunto. Porém, o que é comum e que a gente precisa perceber é que o psicólogo, ele é um ser humano. E ele também precisa desses momentos de folga, esses momentos de parada, esses momentos pra cuidar de si, né? De aliviar um pouquinho a mente, né? Então, saibam que todos nós psicólogos, e saibam que vocês, nossos pacientes, nós também merecemos esse tempo de descanso, certo? Qualquer dúvida que quiser conversar um pouquinho mais sobre o assunto, só mandar uma mensagem pra gente. Tchau, tchau! Então, a ideia hoje é a gente poder conversar um pouquinho mais sobre a adoção, esse tema que é sempre um grande tabu na sociedade, né? É sempre muito delicado, carregado de preconceitos, carregado de fantasias. E a intenção de trazer o tema para que a gente possa conversar é justamente em função do grande número ainda de crianças disponíveis para esse processo de adoção, de crianças com idades já tardias, né, acima de 10 anos, né, num perfil onde a gente tem num país que não tem o hábito de adotar crianças, quanto mais crianças que não sejam bebês, né, e essa preocupação, né, adotar por quê? O que está faltando? É um filho que falta para a pessoa poder desejar, sanar a vida, ter uma vida mais equilibrada? Ou literalmente está faltando outras coisas e está sendo projetado num filho isso, né? São as tuas frustrações de vida ou é realmente o desejo de ter um filho? Normalmente, quando a gente opta pelo desejo de um filho biológico, né? Pela via biológica, é normal que a gente projete nos nossos filhos os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas frustrações de vida, né? O que a gente não conseguiu fazer, o que a gente não pôde fazer. E quando a gente pensa na lógica de uma criança adotada, né, que passa por um processo de adoção aí burocrático,
a gente também vai, ao natural, passar pelo mesmo processo de projetar esses desejos, frustrações e anseios nessa criança, né? Então, o processo é muito parecido, né, de filiação. Mas em ambos, inclusive, a gente precisa adotar afetivamente essa criança, a gente precisa sentir o desejo de ter aquela pessoa, aquele ser como filho, tá? Mas o que diferencia é o processo de preparação para ser pai, né? As pessoas, geralmente, quando vão ter um filho biológico, elas buscam informações sobre bebê, como é que é cuidar de um bebê, né? Sobre os primeiros meses, ali, as primeiras semanas, a adaptação, o que é importante de modificação das rotinas dessa casa, né? As primeiras cólicas, né? Então, a gente passa por um processo de acompanhamento ao natural prévio, que é o pré-natal, né? Então, pelo menos a mulher e o marido deveria também, lógico, mas pelo menos a mulher tem um acompanhamento e sabe ter algumas informações, tem acesso a algumas informações de como cuidar dessa criança, né? Principalmente nos primeiros meses pós-nascimento também se tem esse acompanhamento, né? Uma frequência aí ao pediatra, né? Então, é muito mais comum que a gente saiba como lidar com algumas situações. Diferentemente de um processo de adoção, que quando a gente inicia esse processo, ele é todo via judicial, é diretamente num fórum, numa vara da infância e da juventude, muitas vezes, né? E todo ele é um processo burocrático, um papel, né? Uma sequência de papéis onde a gente vai passando etapas e vai ganhando as habilitações, os avals dos profissionais, né? E muitas vezes esse processo, ele além de burocrático e lento, e a gente não saber quanto tempo vai demorar, diferentemente de uma gestação de 9 meses, a gente não tem informações, né? Para quem se pergunta como criar uma criança adotada, né? Existem muitos grupos, né? São ONGs que desenvolvem trabalho de preparação para o processo de adoção, mas muitas vezes esses grupos eles estão focados muito mais em divulgar o trabalho de como adotar, como conseguir uma adoção mais rapidamente, estimulando a adoção tardia, né? Que é lógico, é um trabalho excelente, é muito bonito, de como preparando esses pais para adotar, por exemplo, crianças que já venham com alguma necessidade especial, né? Que são acometidas por alguma patologia, né? Desde as mais simples às mais complicadas, infecto-contagiosas, algumas doenças, por exemplo, como a diabetes, que exige um cuidado, né, desde muito cedo. Então, há uma preparação muito mais para como conseguir fazer com que esses pais adotem mais rapidamente, né, do que de fato preparar eles para um processo de filiação, né, para um processo de paternagem e maternagem, né. Então, a minha preocupação é justamente que, assim como num processo biológico, a gente deveria se preocupar em buscar mais informações, né, de saber como é que vem essa criança, que muitas vezes já vem com 10 anos, já vem com 15 anos, 17 anos, tem todo um histórico de vida, tem já os seus históricos de rejeições ao natural, já foram rejeitadas pela família biológica, pela família primária, né? Então, com certeza, já carregam, né, na sua história de vida algumas questões que precisam ser trabalhadas, né? Então, como se preparar para esse grande momento, né? Depender somente de uma participação de grupo é muito pouco, é muito raso, né? A gente precisaria buscar a ajuda de profissionais, ajuda de outros pais que já passaram por esse processo. É sempre muito interessante a gente compartilhar histórias, compartilhar ideias, né? Assim como a gente faz quando é biológico, conversa com pessoas que já foram pais. É normal, quando é bebê acontece isso. Quando a gente passou por um processo burocrático, a gente precisa romper essa lógica aí do tabu da vergonha de ter um filho adotado, e desde cedo, então, já abrir algumas coisas, né? Deixar claro para essa criança que ela também foi adotada, né? Não relevar ou não ignorar a sua história de vida, né? Se ela sentiu o desejo de conversar e conhecer os seus pais biológicos, que interessante, vamos lá, vamos trabalhar para que ela conheça, né? Então, esse processo de preparação é um processo muito saudável, muito importante, né? E quanto mais carregado de informações, quanto mais carregado de possibilidades e de desejo, mais saudável ele vai ser e mais tranquilo vai ser, com menos possibilidade de rejeição, menos possibilidade de uma dificuldade maior no processo de estabelecimento dessa relação inicial entre o filho adotado e os pais, né? Então, mais rápido vai ser a adoção afetiva, né? A burocrática nem sempre corre junto com a afetiva, né? Muitas vezes o processo burocrático é lento, mas às vezes ele pode acontecer muito rápido, né? E aí mais rápido do que a tua capacidade de estar pronto
para receber aquele filho na tua casa. Então, a minha dica para que a gente trabalhe hoje é pensar nesse processo de adoção também como uma filiação, uma paternagem, uma maternagem, né, natural, e romper algumas barreiras de preconceitos aí, e vai se informar, vai conversar com outras pessoas, vai pesquisar, né, vai até os fóruns e conversa com os profissionais da área do direito, né, antes de ir lá preencher os documentos, pergunta como é que é o processo, pergunta se é possível conversar com outras pessoas, né, se eles têm como indicar grupos, né, ou até mesmo com o juiz, que é um personagem aí que está sempre muito colocado num pedestal e num momento onde só vai bater o martelo para dizer se pode ou não pode adotar, mas eles normalmente estão sempre muito disponíveis para poder conversar com as pessoas, com a comunidade, né? Mesmo que com um tempo mais limitado, mas é preferível, inclusive alguns relatam que preferem conversar com as pessoas antes delas entrarem no processo de adoção do que depois delas já estarem no processo de habilitação e aí se descobrir que as pessoas não têm a vocação para ser pai e mãe de crianças adotadas ou que elas não estão prontas ainda, aptas ainda a entrar nesse processo, certo?